Olá, meus irmãos, boa tarde. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Eu já era para ter me pronunciado já há algum tempo sobre esse assunto que eu vou falar agora, mas aprove Deus ser agora, neste momento. Venho a falar de um assunto que não é muito, como eu vou dizer, um assunto que é importantíssimo para a nossa fé, para a nossa igreja, mas não é um assunto que é agradável. É isso que eu quero dizer, a palavra me fugiu aqui. É um assunto que não é agradável. Mas eu tenho que falar dele. A nossa igreja, a congregação Batista Reformada aqui em Chapecó, em Itaguaí, ela tem uma posição, e essa posição é fundamentada nas escrituras sagradas e também de acordo com a nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé batista de 1689. É o que nós confessamos aqui. Confessamos o Sínode de Dort, tão retaliado hoje aí por os ditos reformados, mas nós aqui confessamos essa fé, nós confessamos a Bíblia, nós confessamos a Cristo, né? E diante dos últimos acontecimentos que nós estamos vendo aí no meio reformado, dizem eles ser, né? E falando dos arminianos, falando dos pentecostais, falando que essas pessoas, essas igrejas são co-irmãs, que têm alguns erros e que eles podem sim ser nossos irmãos, porque eles, no essencial, que eles chamam de essencial, eles estão junto com eles, né? Que fique bem claro aqui que são eles que estão falando isso, não sou eu, tá? Não é a nossa igreja aqui que está falando isso. E por causa dessa nossa posição, nós somos chamados de radicais, de neopuritanos, de neocalvinistas, de sectários e tantos outros nomes, né, que na grande verdade eles pensam que isso nos ofende, mas na grande verdade não, porque nós realmente somos separados, somos sectários no que condiz a falsa fé, certo? Nós somos separados desse tipo de fé que é falsa, né? A fé que realmente não confessa a Cristo como Jesus, como Senhor e Salvador. A fé, o que eles negam a princípio, eu digo os arminianos e os pentecostais, que é um novo arminianismo, né, que está nos pentecostais. Os neopentecostais eu nem vou falar deles, que é complicadíssimo, né? Eles são na grande verdade uma vertente da macumba, né? E aí usa o nome de Deus para fazer as suas abominações. O pentecostalismo, que eles chamam de clássico, né, que vem das assembleias e de outras igrejas aí menos neopentecostal, mas da mesma forma negam as doutrinas da graça. E essas doutrinas, elas são essenciais. Então, quando eles negam as doutrinas da graça, são contrários a elas, eles não estão mais de acordo no que é essencial. E quem pode julgar isso? O que é essencial e o que deixa de ser essencial? Essa
É a grande pergunta que eles não sabem responder. O que temos nas Escrituras que não seja essencial, né? É complicado você falar alguma coisa que está escrito aqui que não é essencial. Mas eu vejo que falta entendimento nessas pessoas, tanto do lado, principalmente do lado pentecostal arminiano, e também do lado daqueles que falam, né, do meio reformado aí, né, que falam que essas pessoas contêm algum erro nela, mas elas não deixam de ser irmãos porque elas estão junto com elas no que é essencial. Tiago vai falar que até os demônios creem em Cristo. Crer em Cristo é essencial, né? Mas os demônios creem também em Cristo e tremem. Os pentecostais arminianos creem em Cristo também. Porém, eles não tremem, né? Eles não tremem. Por quê? Porque eles negam as doutrinas da graça, que são essenciais, né? A expiação limitada, né? A graça irresistível, né? A depravação total, a perseverança dos santos. Essas doutrinas, elas são as doutrinas dos apóstolos que nós temos que seguir. Nós somos cristãos do Novo Testamento, cristãos da Nova Aliança, que seguem as doutrinas dos apóstolos, né? Pedro vai falar que eles perseveravam, o livro de Atos vai falar que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Que doutrinas são essas, né? Tá lá, tá tudo escrito lá. Eles atacam a eleição, principalmente, a predestinação. Isso tudo é bíblico. E é onde eles começam a rejeitar a palavra de Deus, a distorcer o que Deus disse, e isso é uma complicação. Na grande verdade, é outro evangelho. É um outro evangelho. Não é o nosso evangelho, o evangelho que Jesus e seus apóstolos deixaram para nós hoje. É um falso evangelho. Perdão. E nesse falso evangelho, eles estão ali, e aqueles que acham que eles fecham com eles no essencial, acabam não estando no essencial. Que se você tira as doutrinas da graça, você tira isso, você tira o evangelho. Se você tira um ponto sequer dessas doutrinas, exemplo, vamos tirar aqui a eleição, né? A eleição é limitada, né? Então você tira essa eleição limitada e fala que ela é ilimitada, então eles partem para o lado universal, que todos podem ser salvos. Basta crer. Ainda tem a maldita doutrina do livre-arbítrio, que eles têm esse livre-arbítrio como Deus, é um Deus paralelo, né? Que eles se prendem nele para falar que eles podem resistir à graça de Deus, que eles podem dizer não a Deus, né? Essas coisas todas. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui vai ser um vídeo um pouquinho longo, e deixar claro que a nossa igreja aqui, a Congregação Batista Reformada em Chaperó, Itaguaí, não compactua com esse tipo de posição, nem daqueles que fazem, tem essas pessoas como irmãos, e nem desses que se dizem irmãos, porque não são, porque eles rejeitam a palavra de Deus, eles são contra, como Paulo vai dizer lá em Gálatas, né? No livro de Gálatas 1, ele vai dizer que é um outro evangelho que seja anátema, né? E nós consideramos esse outro evangelho anátema. Quero deixar bem claro aqui também que eu não considero eles como nossos inimigos, tá, irmãos? Eles não são, não tenho ódio deles, raiva deles. A nossa posição aqui é contra o que eles pregam. Não, a maior parte eu não conheço, não sei quem é.
e não tenho contra o caráter dele, nada disso, né? Pelo contrário, eu tenho amor pela vida deles e oro para que o Senhor possa abrir os olhos dele como abriu os meus. Por que eu falo isso, irmão? Porque eu vim desse meio. Eu vim do meio pentecostal e cheguei até no neopentecostal. Entende? E é uma coisa bem complicada, viu? Eu vim desse meio. E, num certo ponto, pela misericórdia de Deus, é lógico, e graça dele, ele me abriu os meus olhos, não só o meu, como da minha esposa e dos meus irmãos que estão lá conosco lá na igreja, abriu nossos olhos para nós enxergarmos a verdade, né? Das doutrinas da graça, né? Que fique bem claro, o pilar do evangelho, né, é as doutrinas da graça, é a palavra do Senhor, que é Cristo, né? Na grande verdade, vai tudo cair sobre Cristo, mas que ele deixou essas doutrinas para que nós hoje pudéssemos tê-la com bastante amor, sabe? Com bastante como se nós fôssemos o guarda, o guarda dessa palavra, dessas doutrinas para defendê-la. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, defendendo as doutrinas da graça, defendendo o verdadeiro evangelho, a fé verdadeira, né? Que muitos homens morreram por ela. Tivemos os mártires. É só olhar a história da igreja, não vou entrar nesse assunto, não vou dar aula aqui de teologia, mas vou dizer biblicamente que essas doutrinas são verdadeiras e quem vai contra ela vai contra o evangelho e, consequentemente, contra Cristo, contra Deus e contra o seu Espírito. Entende? Isso é muito sério, muito grave. E eu vejo aí na mídia, eu não me posiciono lá, mas estou falando aqui agora para que isso fique bem claro, que nós daqui, vou repetir de novo, nós daqui da Congregação Batista Reformada não compactuamos com os arminianos, com os pentecostais e muito menos com aqueles que compactuam com eles. Estávamos filiados a uma convenção, eu era o vice-presidente dessa convenção e pela posição dos demais que estavam lá, justamente por compactuar e se fechar a favor dos que são contra o verdadeiro evangelho, eu e a nossa igreja nos retiramos dessa convenção, saímos de lá. Não é nada agradável, né? Porque há uma ruptura nisso e nós saímos de lá pelo posicionamento dos demais lá quanto à verdadeira fé. E, infelizmente, eles estão num caminho totalmente oposto ao que os apóstolos nos ensinaram. Totalmente oposto, né? A verdade deve ser defendida independente do dano que você possa ter, né? O preço que você possa pagar, né? Independente, porque nós temos o dever de defender a fé, e essa fé são as doutrinas da graça. É isso que está em jogo. Não é simplesmente o pentecostalismo e os arminianos, esses são falsos. Na grande verdade, todos eles são falsos. O que eles pregam, as suas igrejas, os seus cultos, são tudo falso. O que está em risco é o verdadeiro evangelho, que os verdadeiros têm que se levantar neste dia, nesta época, nesta era, para defendê-las. E é o que nós estamos vendo, aqueles que têm... Eu sou pequenininho, irmãos, não sou nada. Sou um grão de areia no meio de uma praia. Mas os que têm poder aí hoje, os grandes, os famosos, né, no meio reformado aí, eles que deveriam defender a verdadeira fé e ir contra
essas pessoas e avisá-los do caminho ao qual eles estão indo, que estão errados, que eles estão caminhando para o abismo, eles deveriam falar, mas não. O que nós estamos vendo no nosso meio, tanto no Brasil como fora, é que eles, por algum motivo, né, não sei se é financeiro, ou se é de poder, ou se é aquela política da boa vizinhança, eu não sei. Realmente eu não sei, não vou aqui julgar isso, mas que é estranho eles não se posicionam e na grande verdade continuam a ir nessas falsas igrejas e a pregar lá. E eles saem de lá não odiados, mas aplaudidos, venerados. Nossa, que pregação linda, reverendo. Que pregação linda, pastor. Nossa, que edificou muito a igreja hoje. Falou o que eles queriam ouvir. Não falou a verdade, entende, irmãos? Então, nós não podemos compactuar com essas coisas, né? E nós estamos vendo isso no nosso meio. É uma vergonha, eu digo isso. Eles estão envergonhando o evangelho, tanto uma parte quanto outra. É uma vergonha. Quem está de fora e não entende muito bem isso, que é a grande maioria, acha que todos são iguais e não são, né? Pensa que o pentecostal é igual a gente aqui, ao reformado, é tudo igual, só que serve a Deus de uma forma diferente, um com mais fervor, outro com menos, e eles não conhecem, eles desconhecem, bota tudo no mesmo balaio e a gente acaba ficando envergonhado com a atitude desses homens, né, que deveriam defender a fé e estão lá compactuando com aqueles que são contrários às doutrinas da graça. É uma vergonha, meus irmãos. Mas, graças a Deus, Deus tem levantado algumas vozes aí, eu tenho ouvido, que tem falado, e essas vozes estão sendo rejeitadas, é lógico, né? Estão tomando pedrada, igual a minha aqui. Estou aqui na minha cidade de Itaguaí, sozinho, né? Eu e os meus pouquíssimos irmãos que nós temos aqui, estamos aqui resistindo a essa enxurrada de falso cristianismo aqui, que nós estamos cercados, né? A nossa comunidade aqui, onde eu moro, é cercada de assembleias, muita. Assembleia, ministério disso, ministério daquilo. Na grande verdade, vocês sabem a história, né? É só pesquisar aí, eu não vou falar disso. Só pesquisar qual foi a origem, como é que surgiu a Assembleia de Deus. Ela é a mãe do pentecostalismo aqui no Brasil. Ela que trouxe o pentecostalismo para cá, ela que trouxe esse erro, né? essa heresia, né? Não é erro, desculpe a palavra, é heresia, como Dort condenou o arminianismo. Além do arminianismo, eles trouxeram os falsos dons, que se chamam hoje de continuismo, né? Eles trouxeram isso para cá e é uma nova roupagem para o que foi combatido lá atrás, né? Foi combatido lá atrás, né? Que teve como Dort, né? Condenando os arminianos, que não eram pentecostais, né? Mas eram arminianos. E hoje, a partir de 1911 ali, quando essa doutrina chegou aqui no nosso país, através daqueles dois picaretas que entraram na Igreja Batista e dividiram ela por causa dessas falsas doutrinas, do pentecostalismo e seus dons mentirosos e falsos, né? É só olhar a história. A história não mente, né? E a Bíblia condena-os. A Bíblia, não sou eu que estou condenando, não é a Igreja Batista, não é a Igreja XYZ. Quem os condena é as Escrituras. O próprio Deus condena-os. E é um movimento que cresce muito é um movimento que é a maioria no Brasil hoje, né? Infelizmente. Irmãos, eu queria ler um texto
e deixar de recado. O texto está no Antigo Testamento, está num contexto ali de Ezequiel, sobre o cativeiro, sobre o povo de Israel, mas o princípio dele fica. Nós temos que olhar o Antigo Testamento e ver que há princípios nele que é para hoje também. Eles perpetuaram, né? Eles vieram, esses princípios, né? Há princípios muito importantes, né? Que nós devemos olhar e ver que devemos seguir esses princípios. E um deles eu queria falar aqui e deixar um recado para esse povo que se diz reformado e compactua com os pentecostais e arminianos, né? Vamos estar em Ezequiel, capítulo 3, a partir do verso 18. Ouça com atenção. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue na tua mão o requererei. Deus está falando com Ezequiel que se ele disser ao ímpio, Deus falar ao ímpio que, através de Ezequiel, que ele morrerá e Ezequiel não o avisar, ele vai requerer o sangue da morte daquele ímpio das mãos do profeta. Verso 19. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então ele vai requerer também o sangue se não avisar aos justos das suas, que eles se desviaram da justiça e praticaram a iniquidade, né? Aí o verso 21 fecha dizendo assim: mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, viu? Porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então, irmãos, o princípio disso aqui, ele está falando aqui, logicamente, diretamente com Ezequiel para falar com o povo, né? Para falar com aqueles que Deus falou que eles iam morrer por causa do pecado deles, né? E Deus está falando com ele. Mas o princípio disso aqui, qual é a lição que nós podemos tirar disso aqui? Irmãos, que nós devemos avisar ao povo que eles estão sendo enganados. Da mesma forma que você fala para o incrédulo, né? O incrédulo, aquele que não está em igreja nenhuma, enfim, o ímpio, né? O ímpio puro, vamos dizer assim. Ele, da mesma forma que você vai lá e fala com ele, você está numa vida, para com isso, você está numa vida de pecado, sai disso, porque você vai para o inferno. Da mesma forma que você faz esse evangelismo de levar a palavra de Deus para que ele possa ouvir e ser salvo, da mesma forma nós, como ministro da palavra, e aí eu aponto para um patamar mais responsivo, com maior responsabilidade, que é o ministro da palavra, que tem a compreensão, ou deveria ter a compreensão das Escrituras, avisar aqueles que estão no erro, que pensam que estão certos dentro dessas igrejas, dessas falsas igrejas, avisá-los que eles estão errados, que eles devem sair desse mau caminho, porque Deus vai matá-los, Deus vai levá-los para o inferno. Da mesma forma que vai levar o incrédulo, que não crê nele. Entende? Eu dou aula de teologia lá na igreja, de graça, não cobro nada. E eu tive uma turma boa lá,
fora os irmãos que eram da nossa igreja, tinha uma outra turma que era pentecostal, eram assembleanos. Rapaz, pensa se tem algum lá. Não, não ficou. Brigaram, ficaram de cara feia, porque eu comecei a falar sobre as doutrinas da graça. E quando eu comecei a falar sobre... Até eu não falar das doutrinas, estavam indo. Foram. Quando eu iniciei o assunto, o ensino das doutrinas da graça, o ponto-chave, o divisor de águas foi o livre-arbítrio. Quando eu falei do livre-arbítrio, que, né, falei a verdade, que isso não existe, né, que isso é um pecado, pronto, brigaram comigo. Um dos participantes lá quase, acho que se ele pudesse, ele me agredia. Tamanha a agressividade e ignorância e rejeição. E a preço que eles têm por esse livre-arbítrio. Eles rejeitam o livre-arbítrio, eles rejeitam a palavra de Cristo e dão mais valor ao livre-arbítrio que é deles, né? Eles próprios, a vontade deles é que prevalece contra Deus. Entende? E isso foi um divisor de água lá, foi saindo. Por último, ficou três mulheres lá, que aí eu comecei a dar outros ensinos sobre casamento, sobre o uso do véu e tal, e elas saíram. Quando eu dei o ensino sobre o uso do véu, então elas saíram e não voltaram mais. E só ficou nós mesmos, são os verdadeiros crentes daqui, entende? Para vocês verem que eu não estou falando aqui eu não sou teólogo de internet. Eu tenho experiência, eu dou aula, sou um pastor com alguma experiência e eu vi isso acontecer. Eu vim do meio deles, né? E aprendi o certo e quis ensinar o certo a eles. Eles rejeitaram. Então o que eu estou falando aqui, eu estou falando não só com o conhecimento teórico, mas com o conhecimento de causa, de prática também, entendeu? Eu vi e presenciei isso e fui afetado. Eles são perniciosos mesmo, irmão, são maliciosos. Fizeram alguma fofoca de mim aí, eu soube, mas isso não vem ao caso. Falaram mal, enfim, né? Eles quando não, irmão, é assim, quando eles não conseguem refutar na palavra, que eles não conseguem, né? Eles atacam o caráter da pessoa, eles atacam a personalidade da pessoa, entende? Eles vão na pessoa, eles não conseguem. Foi o que aconteceu lá na convenção. Eles não conseguiam refutar, e aí um dos não estava nem na nossa convenção. Eu não quero falar o nome dele. Esse homem, ele veio no meu, ele se diz presidente, já vou logo, é presidente de uma convenção muito famosa aqui no nosso país. Ele veio no meu celular, no meu particular. Nós discutimos lá no grupo sobre exatamente isso aí, sobre as doutrinas da graça, sobre o arminianismo que ele estava defendendo. Eu fui contra ele, eu e mais um lá. E ele veio no meu particular para tomar satisfação, porque eu falei que ele tinha que estudar. Falei com amor, irmão. E ele veio com agressividade, agressivo, arrogante. É o presidente de uma convenção aqui do Brasil, né? Ele é muito famoso aí é um dos famosos, tá bom? É um dos famosos aí, um dos famosos. Ele é agressivo, arrogante, e ele exatamente isso, porque ele rejeita a palavra. A grande verdade é isso, ele rejeita a palavra de Deus. Ele não pôde me refutar nas escrituras, e aí ele veio me atacar, mas não me atacou lá no público, entende? Saiu do grupo e veio no meu particular. Coisa feia, né, irmão? Coisa feia. Eu respondi ele e deletei ele, né? No caso, eu deletei, ignorei, porque essas pessoas, elas são, na grande verdade, existe uma malícia nelas. Você fica, tadinho nada, irmão. Eles têm o conhecimento. Esse, em especial,
ele é formado, é presidente de uma convenção, é pastor, então não tem nada de tadinho, é de malicioso mesmo, sabe? E de arrogância e de agressividade. Então é isso, irmãos. Tem um outro texto que eu queria tratar aqui também com os irmãos. Esse texto fala disso, né? Dessa situação que o princípio, né? O dever de você avisar. Isso é amor, irmãos. O que eles fazem não é amor, é qualquer outra coisa, menos amor, né? O que nós fazemos é amor, porque eu oro pela vida desses, irmão, para que eles tenham os olhos abertos. Tiago vai falar nesse mesmo tom. Tiago vai falar a mesma coisa. Tiago 5, a carta de Tiago 5, os versos 19 e 20. É os últimos 2 versos da carta. Diz assim: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, né? Converter, voltar para a verdade, né? Saiba que aquele que converteu um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, aquele que avisar aquele irmão e esse irmão voltar, essa pessoa voltar para a verdade, ele salvou aquela alma salvará da morte, né? Salvará da morte uma alma. Deus usa, irmão. Mas só que você tem que falar. Mas só que o que está acontecendo? Por algum interesse oculto lá. Irmãos, eu soube de uma história, rapidamente, que o vídeo está até longo. Eu soube de uma história de um pastor que a cada pregação que ele era chamado numa igreja que ele ia fazer, as ofertas que davam lá ficavam entre 5 a 10 mil reais. Imagine esses grandes. Esse não era um pastor não tão famoso assim, e do meio pentecostal. Imagine esses grandes aí, esses famosos, quando eles chegam nessas igrejas pentecostais, arminianas, quanto é que esses caras não botam no bolso? Por uma noite, por uma hora e meia, 2 horas no máximo de pregação da palavra. Quanto é que esses caras não botam no bolso? Os livros que eles vendem, seminários, eles vão perder isso aí tudo. Se começar a falar, a defender a verdade, vão perder. Os seguidores deles no YouTube, no Instagram, vão perder. Entende? É um preço que eles não querem pagar. É isso. É dos motivos, né? Dos motivos. Enfim. É isso. Então, eu queria deixar esse posicionamento nosso aqui, da Congregação Batista Reformada em Chapecó. Eu, como seu responsável, me vi no dever, né? Demorei um pouco, peço desculpa, perdoe, porque eu demorei a fazer esse vídeo. Mas a nossa posição nunca foi demorada. Do momento que que Deus abriu os nossos olhos, nós nos posicionamos a partir disso. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima tarde.